Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Um bom sábado para todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana. Vamos fazer o nosso estudo bíblico, né? Vocês que já estão com a Bíblia, ou caneta, com papel, para anotar a passagem de Bíblia. Mas vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado pela semana de atividade, obrigado pelo seu santo dia de sábado. E agora, ó Deus, ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura, pedindo que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Você já pode abrir lá no livro de Efésios. Vou dar duas passagens de Bíblia aqui. Vocês podem anotar. Efésios 4,14 e Hebreus 13,9. E para nós poder ouvir a voz de Deus, pedir que o Espírito Santo nos ensina para nós aprender. Esse estudo que nós estamos fazendo, um pouco aqui, um pouco ali, um assunto, outra, que Deus quer que nós aprendamos a andar nos caminhos dele, qual é que é a vontade dele, para nós não ser iludido ou enganado com outros tipos de coisa. Então, o que fala aí? Quanto a que espécie de doutrina nós devemos precaver? Como nós devemos, qual é o tipo de doutrina? Porque hoje nós temos várias coisas, mas aqui ele nos fala assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levando ao redor por todo o vento de doutrina. Você tem que andar num caminho. Hoje você está num lugar, amanhã você está no outro, com agitação. Não, Deus mostra o caminho certo que você deve andar e você firma ali, pedindo a orientação do Espírito Santo, que te mostra certinho o que vão fazer. Agora vocês podem também, lá em Jeremias 5,13, no livro de Jeremias 5,13, que vento de doutrina, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. A palavra está com Deus, a palavra é Deus que nos dá. Não adianta, eu não posso falar de mim mesmo, eu posso falar daquilo que Deus pede para mim falar, daquilo que Deus mostra na Santa Escritura para nós aprender e falar. Por nós mesmos nós não conseguimos nada. Os discípulos, os profetas do passado falavam daquilo que Deus pedia para eles falar, né? Lembra quando Deus, eu já falei lá atrás, já muito tempo atrás, eu falei quando Deus pediu para Jonas na cidade de Nínive pregar lá para aquele povo se converter e arrepender? Foi a vontade de Jonas. O que Jonas fez? Ele fugiu, mas Deus falou: é lá que você vai. Deus quer que nós andemos nos caminhos dele, a doutrina que Deus nos mostra, é por isso que nós devemos. Então, não fazem. Está na primeira parte lá de Jeremias 5,13, isso aí. Chamam doutrina, vento de doutrina, não faz com que ela seja isso. Vento de doutrina é aquele que não é apoiado pela palavra de Deus. Aquele que não é apoiado pela palavra de Deus é como um vento, ele bate e vai embora. Dali um pouquinho ele sopra para o outro lado. Você pode ver que vento não tem uma direção certa para ele seguir. Na mesma hora que ele está de um lado, ele já muda a posição do vento. Então, quando você não tem a doutrina certa, que é a palavra de Deus, você se torna como um vento, de um lado para o outro, Então, não é isso que Deus quer que seus filhos façam. Ele quer que seus filhos andem no caminho certo. Deus quer que todo mundo ande no caminho certo. Agora, nem todos querem andar. E Deus é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que Ele não te esforça. Ele te pede para você, a decisão é sua. Agora lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 13, no versículo 16. Timóteo 3, versículo 16. Para que a proveitosa todas as escrituras. Como a escritura é proveitosa? Todas as escrituras é proveitosa. Ele fala que assim, todas as escrituras é inspirada por Deus, útil para ensinar. Mas para ensinar, para corrigir, para dar direção, toda a escritura. Não tem que fazer, não, mas o Velho Testamento foi passado. O Novo é isso, não, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar. Nós todos
final de semana, todo sábado, nós estamos aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Mas não quer dizer que não é só o sábado que nós devemos estudar. Nós devemos estudar a Santa Escritura todo dia. Quando nós estamos estudando a Escritura, é Deus falando conosco. E quando nós fazemos oração, é nós falando com Deus. E Deus quer falar com nós todo dia. No Jardim do Éden, ele ia todo dia conversar com aquele casal. O casal que entrou em pecado, então aí foi colocada uma cortina entre eles. Mas Deus quer conversar conosco todos os dias. No livro de 1 Timóteo, o capítulo 4, versículo 13 e 16. Eu li 4, 13 e 16. Fala, até a minha chegada, aplica-te a leitura, exaltação, ao ensino, até a chegada de quem? De Jesus. Ensina a aplicação, a leitura, exaltação. Exaltar quem? Deus. Deus tem que ser exaltado, né? E aí ele fala, tem cuidado de ti mesmo, eu tenho cuidado de ti mesmo, e da doutrina. Deus tem cuidado de nós e da doutrina e da palavra dele. Ele tem nos cuidado, ele tem nos ensinado, ele está nos ensinando. Então nós precisamos ter cuidado. Quando fala que a advertência foi dada a Timóteo, enquanto ele se preparava para o ministério do Evangelho. Então foi preparado a Timóteo pela a palavra. Então ele tinha que ter alguns cuidados até a chegada do Espírito Santo para conduzir, até a orientação. Ele tinha que tomar alguns cuidados, sim. Ainda vai lá no livro de Timóteo, agora é 2 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Excelente recomendação lhe foi feita quanto à sua obra pública. Foi feita uma recomendação. E quando faz uma recomendação, sempre a pessoa quer o melhor para aquela uma que você está sendo, sabe? Às vezes, quando você vai falar com a pessoa a direção que ela deve ir, para um lugar que ela quer ir, sempre você escolhe o melhor caminho para você dirigir aquela pessoa ali. Então foi feita uma recomendação. Conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pelas suas manifestações, pelo seu reino, pega a palavra, corrige, repreende e exalta com toda a longanimidade de doutrina. Timóteo, você vai lá pregar, você vai ensinar, mas com autoridade. Você tem que falar com autoridade, todo tipo de doutrina. Você tem que manifestar, você tem que ensinar, você tem que falar, você tem que corrigir. E você não é obrigado a levar ninguém, nos nossos dias agora que nós estamos estudando, para a igreja, mas você tem que mostrar o caminho da igreja para a pessoa ir. Você não tem como fazer a pessoa andar nos caminhos de Deus, mas você precisa mostrar o caminho de Deus. Por isso que vocês estão estudando todo final de semana, para nós aprender os caminhos de Deus. O mundo é um caminho muito largo, talvez até é fácil de você ir, mas depois ele te cobra um preço muito alto nesse caminho que está ensinando. E quanto Deus oferece o caminho dele, um pouquinho mais, talvez difícil, entre aspas, porque não é difícil andar nos caminhos de Deus, e ele te oferece uma vida eterna, coisa melhor. Então a gente precisa aprender a andar nos caminhos do Senhor. Mantenha em Timóteo aí, que nós ainda vamos falar um pouquinho no livro de Timóteo. É isso que Deus quer, meus queridos, que nós aprendemos a andar no caminho dele. Sempre o pai quer o melhor para o filho. Pode ser o pai, às vezes, generoso, outro pai carrasco, tudo, mas no coração dele, ele quer o melhor para o filho. E agora pensa num Deus amoroso, um Deus que gosta tanto do ser humano que ele deu seu filho para vir pagar a dívida do ser humano. Vai lá, meu filho, paga essa dívida porque eu quero esse povo junto conosco. E às vezes o povo fala, não, parece que o céu é bom demais para ser verdade, e o povo vai para outro lado. Gente, o céu é maravilhoso. A Bíblia fala que o teu olho não vê, a tua mente não consegue pensar. É aquilo que Deus está preparando para aquele grande dia quando Ele vir buscar nós.
Eu quero estar lá, eu quero que você esteja lá, minha família é tudo, mas por isso nós precisamos andar nos caminhos do Senhor e aceitar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Por que disse o apóstolo que esse era tão importante, ou que deve ser tão importante? Que disse o apóstolo? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-se de mestre, cercado de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido de ser. Qual é o sentido de ser cercado por outras doutrinas, outras palavras, né? Os mestres, ou com mestre falso, ou com mestre ensinando o caminho errado, segundo as suas próprias cobiças, né? Não havendo-se, recusarão do ouvido à verdade, entregando-se às fabúlias. É isso que é o perigo. Quando o nosso ouvido não ouve a verdade e nós se deixa levar pelas fabúlias de conversa. Quando nós deixa ser iludido pelas conversas. Tudo isso que nós estamos estudando, eu estou dando passagem bíblica, vocês que estão aí com a Bíblia, ou vocês que estão anotando no papel, vai na Bíblia. Vê se tudo isso que nós estamos estudando se está dentro da Escritura. Porque se não estiver dentro da palavra de Deus, então eu estou falando da minha boca, não estou falando daquilo que Deus está pedindo para ser falado. E eu tenho que estudar com vocês para vocês aprenderem e eu aprender junto daquilo que Deus quer que aprenda. Vamos estudar mais um versículo e depois no outro sábado nós continuamos. Agora você vai lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1 e 7, livro de Tito. Você pode descendo para o lado do final da Bíblia, né? Depois de Timóteo, você vai achar lá o Tito 2, 1 e 7. Essa aqui fala assim: tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina torna-te pessoalmente padrão de boas obras e não ensina. Mostra integridade, referência. Você pode falar de tudo que você quer. Foi dada a Tito a lição. Tito foi deixado numa ilha e ele tinha que pregar ali a palavra de Deus. O apóstolo falou, ali naquela ilha, o povo andava fora do caminho do Papai do céu e foi deixado ali e falou assim, esse povo estão desviando do caminho de Deus. Fala a verdade, mostra o caminho, mostra a decisão. Então, mostra a verdade para esse povo. E Tito foi deixado ali para poder mostrar o caminho de Deus. Hoje as Escrituras ficam à disposição de nós, para nós aprender a verdade de Deus. E eu sei que vocês têm interesse de aprender a andar nos caminhos do Senhor, senão vocês não estavam aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo conduz vocês a abrir na mente o coração e dando sabedoria para nós poder aprender junto a vontade do Papai do céu. Um abraço, até o próximo sábado.